O ciúme é um sentimento normal. Todo ser humano pode sofrer de ciúmes, mas o excesso pode prejudicar um relacionamento e tornar o convívio insuportável. Em alemão, a palavra ciúme indica a relação como fogo, como queimar. O ideal é saber equilibrar esse sentimento. Mas a insegurança e a falta de ciúmes podem indicar que o amor acabou. Se você se considera um ciumento ou nem sabe o que é sentir isso, não pode perder o programa de hoje. O tema é ciúmes e o Antenados começa agora. Está no ar mais um Antenados e para ilustrar a nossa conversa sobre esse monstrinho chamado ciúmes, eu conto com a presença da psicóloga Ana Beatriz Sintra. Ana, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês pela oportunidade. E os alunos aqui da São Judas, o Igor, a Jéssica, a Denise, a Tatiane, o Matheus e o Felipe. Eu vou começar então com vocês. Quem aqui se considera muito ciumento? Igor, você deu uma risada. Um pouquinho. Um pouquinho. Você? Mais ou menos. Depende da situação, mas normalmente não. Entendi. Matheus? Acho que um pouquinho de ciúme é natural, né? É necessário. Felipe? Tenho ciúmes, mas acho que eu consegui controlar melhor hoje. E vocês, meninas? Alguém? Muito. Muito. Já que a gente está falando aqui, ela até citou que é natural. Doutora, é natural sentir ciúmes? Então, natural é diferente de comum, né? O comum é o que acontece frequentemente. Natural pressupõe que é nato e ninguém nasce com ciúmes. Entendi. O ciúmes é construído, né? Na relação, no desenvolver da relação. Então, talvez a gente pode dizer que é um pouco mais cultural sentir ciúmes do que natural? Pode ser, mas não só cultural, né? Tem outras origens também, biológica, as vivências que a pessoa teve, Com não só parceiro. cultural. Entendi. Vocês concordam com a afirmação de que quem sente ciúmes, quem ama sente ciúmes? Igor? Depende. Acho que o fato de amar não significa que você tem que estar em cima da pessoa. Ciúmes é bom, mas tem que ter um controle em cima dele para não ficar muito excessivo, você não ter posse em cima do seu companheiro. Acho que é uma coisa Felipe? Acho que sim, sempre vem acompanhado, né? Porque, tipo, o ciúmes é a prova de que você tá amando a pessoa, então é um controle que você quer ter sobre ela. Mas, tipo, se tornar patológico, tipo, é ruim, Começa né? a atrapalhar. É. Meninas? Eu concordo com ele. Eu acho que a pessoa não pode estar em cima com aquele ciúmes doentio. Todo mundo tem um pouquinho de ciúmes, mas não aquela coisa, tipo, é só meu. Doutora, já que a gente está falando aqui de excesso de ciúmes, explica pra gente o que é a síndrome de Otelo. A síndrome de Otelo Otelo é um personagem de Shakespeare, né? Shakespeare é maravilhoso para mostrar a realidade através da poesia, né? Dos romances, mas Otelo é um personagem que tem um ciúmes doentio, né? Então ele sempre cria histórias, cria uma realidade para justificar a mania que ele tem de que ele está sendo traído. Né? Então, é o montante dele. Ele sempre acha que tem um triângulo amoroso, que ele está sendo traído, e ele cria uma realidade para essa história ser verdadeira. Não é a realidade não é a história que se adequa à realidade, é a realidade que se adequa à história. Já que a gente está falando de excesso de ciúmes, vocês acreditam que o excesso de ciúmes, ele ajuda a manter o relacionamento quente, bom, ou ele atrapalha? Eu acho que ele atrapalha. Ele atrapalha. O que vocês acham? Eu acho que o Atrapalha. ciúme na medida certa ajuda. Exagerado atrapalha. Mas tem que ter um equilíbrio, acredito, assim, né? A pergunta é, qual o equilíbrio? Como encontrar esse equilíbrio, né? Entendi. Já que o assunto é insegurança e desconfiança do parceiro, vamos assistir a uma enquete que a nossa equipe fez com os alunos da São Judas para saber o que eles já fizeram por ciúmes. Psicólogos afirmam que sentir ciúmes é normal. Mas até onde isso pode atrapalhar o relacionamento? Eu acho que o excesso de ciúme atrapalha, porque num relacionamento, teoricamente, seria uma pessoa confiando na outra, né? Que
tem esse relacionamento mesmo. E sem confiança é difícil, né? O excesso de ciúme com certeza prejudica o relacionamento, porque um relacionamento tem que ter como base a confiança e todo o acordo que foi feito entre as duas partes antes de começar. Então, se tem alguma coisa a mais, tudo em excesso prejudica, com certeza. Eu sou essa pessoa excessiva de ciumento, então eu tento maneirar, mas é difícil às vezes, muito difícil. Então, as pessoas, na verdade, sempre falaram que eu sou ciumenta e eu sempre falei que não. E esses dias aconteceu do meu irmão me ligar contando que estava namorando e eu dei um show. Falei, como assim? E é meu irmão, então imagina se fosse um namorado. Eu acho que as pessoas têm que viver na base da confiança e o excesso de ciúme às vezes causa brigas desnecessárias. O limite do ciúme para mim é quando a pessoa tem noção de que o ciúme é dela e não é necessariamente culpa da pessoa que ela está namorando. Ela pode ter ciúmes das relações pessoais que a pessoa tem, mas ela tem que saber que é dela e que ela não deve prejudicar o relacionamento discutindo sobre isso. Bom, já que a gente tem aqui uma mescla boa entre homens e mulheres, eu queria saber quem é mais ciumento na opinião de vocês, os homens ou as mulheres? Igor? Ah, não sei. Em relação ao namoro, eu não sou muito ciumento. Uhum. Eu acho que, assim, a consciência é sua, você faz o que bem entender. Sim. Depois você vai se entender com ela. Eu tô confiando. Agora, o que você vai fazer ou não, eu dou total liberdade. Agora, em relação a amigos, eu acho que eu tenho muito sentimento de posse. É meu e é meu, não precisa mais de outros. Denise? Tá bom. Ah, assim, na verdade, eu acho que isso é muito relativo, né, de pessoa. Mas Não necessariamente a mulher ou o homem é mais. É, mas, assim, eu acredito, como ele falou, né, assim, com o namoro eu acho que é mais tranquilo, assim. Também depende muito como a pessoa ela responde, né, pelo aquele sentimento que você tem. Mas normalmente com família, né, você tem aquele apego a mais, eu acho. Matheus? Ah, eu acho que também depende, varia bem da característica da pessoa, né? Do jeito, da confiança dela. Não tem uma definição. Eu tenho uma irmã gêmea, então é assim... É inevitável ciúmes. Inevitável, porque quando ela tá namorando é aquela coisa de... Eu não vejo ela quase, aí fica aquele sentimento triste de cadê minha irmã, gêmea ainda, né, que tá sempre junto. Aí quando ela tá solteira, é a felicidade, nossa. Felipe? Eu acho que não, tipo, não tem dá uma pra regra. definir uma regra, assim, tipo, homem é mais ou mulher é mais. Vai de cada pessoa. Cada um tem umas características inerentes só a ele. Doutora, puxando um pouco o lado histórico, de onde que se origina os ciúmes? Então, é bem controverso, né? Platão já falava dos ciúmes como um amor, como ele falou, amor altruísta, que não cabe os ciúmes, porque o amor ele quer o bem do outro e não o seu bem. Então não cabe os ciúmes. O amor-paixão, inclusive Kant também fala disso, né? Que é o amor de posse, que todo mundo citou aqui, é meu e acabou. E nesse amor-paixão, você não vê o outro, você vê a fantasia que você faz do outro, você projeta algo seu no outro, né? Por isso que também tem esse sentimento de posse. No amor verdadeiro não tem, porque você vê o outro como ele é, com as qualidades dele, não que você quer colocar nele, né? Então, isso é muito interessante. Então, vem desde essa época. A questão de... completando o que eles falaram de homem ou mulher, ter mais ciúmes, eu acho que os dois têm iguais, porque os dois têm neurohormônios, né, que atuam nesse apego, né, inclusive da fidelidade, só que a mulher é liberada para demonstrar os sentimentos dela. Desde pequenininha ela é incentivada a mostrar os sentimentos, enquanto que o homem é tido como mais racional, mais, né, centrado em si, então ele às vezes não tem essa oportunidade de demonstrar. O homem ele acaba segurando um pouco mais, pode até ter, mas ele acaba guardando um pouquinho mais. Ele guarda, só que por outro lado, no amor doentio ele é mais violento. Entendi. Já que a gente está numa época que mídias sociais é normal serem usadas, vocês acham que mídias como Facebook, Twitter podem ajudar a ter problemas no relacionamento, como ciúmes? Com certeza. Fala, Matheus. Falou com certeza. Ele já passou por isso. Provavelmente. Não, porque gera, tipo, você consegue chamar a atenção, sabe? Você quer chamar a atenção, você consegue. Através do Facebook, Através do Twitter, Facebook. né? Amigos. Você se promove, né? Exatamente. O que vocês acham? Também acho. Às vezes você vê, tipo, sei lá, um comentário, alguma coisa, você fica pensando, o que é isso? Tem alguma coisa.
Que comentário é esse? Curtidas de foto, essas coisas. Nossa, porque essa pessoa tá curtindo minhas fotos todo dia, né? Meu namorado já tá lá. Igor? Na verdade, o Facebook, ele é o dedo duro, eu acho. Porque você entra na linha do tempo da pessoa, você vê tudo, literalmente tudo que ela faz. Então, a partir dali, você já começa a desconfiar. Tipo, por que ele tá postando isso? Eles falaram não era pra ele estar no curso, por que ele tá aqui? Quem é esse daí que tá curtindo? Então, que isso na foto? Que é isso na foto? É inevitável. Eu já passei por várias situações também de Facebook, mas não vale nem a pena comentar. Doutora, puxando aí o que eles falaram, dá para criar isso? Então, eu acredito que tem essa questão, mas é uma questão mais porque é tudo imediatismo, né? Não porque está se expondo, Sim. porque numa vida social, você vai numa festa, você também está se expondo, né? Você, quando vai apresentar um companheiro, você apresenta como? Né? Ele é meu marido, ele é meu namorado, também está expondo, porque é o perfil, né? Sim. Que o pessoal briga muito, porque, você não trocou o perfil, né? Você não namora trocou o comigo status. e não trocou, por quê? Não trocou o status. Então, assim, quem quer aprontar, apronta com status ou sem status, né? Gente, tem a mensagem lá do Facebook que ninguém vê, só você que está vendo. Tem e-mail. Você manda foto privada, então isso entra na neurose do ciúmes doentio, Sim. né? Porque hoje em dia com o celular você posta de qualquer lugar, ele pode estar na escola, pode estar na aula e postando, né? Então, só que a fantasia da pessoa leva a acreditar que não, tá? Né? A foto já é de um mês atrás, mas não, ele está lá agora. Né? Já passaram por alguma situação de Facebook, ter brigas? Tranquilo, nossa, então vocês estão bem. Tô começando a achar que só eu passo por essas situações, mas tudo bem. Se você se identificou com o tema, porque sabe que é um ciumento de carteirinha assinada, não saia daí. Enquanto nada, vai para um breve intervalo, mas já volta. Os ciúmes são relatados na mitologia grega por Hera, esposa de Zeus, que vigiava o comportamento do marido nas inúmeras incursões amorosas dele. Na literatura brasileira, a obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, é o maior exemplo de ciúmes não desvendados. Até hoje, não se sabe se Capitu traiu ou não o marido com seu melhor amigo, Cobar. Fica a dica de leitura. Na psicologia, a síndrome de Otelo se define como controle sobre a pessoa amada. O ciumento costuma checar contas de telefone, ler e-mails particulares, vasculhar bolsos e cartões de crédito, seguir a pessoa e até contratar detetives. São muitas implicâncias. O ciúme pode se tornar uma patologia e então será recomendável uma terapia. O Antenaz está de volta e hoje o tema é ciúmes. No primeiro bloco a gente falou muito sobre o excesso de ciúmes, agora eu quero puxar o lado contrário. Vocês acham que a falta de ciúmes é ruim para o relacionamento? Significa falta de interesse no parceiro? Sim. Fala, Igor. Sim. Quando eu vejo que a pessoa não está interessada, a primeira coisa que, pelo menos, eu faço, você tenta cutucar ela. Não adianta. Você faz principalmente pelo Facebook. Atenção. Chama atenção de alguma forma para ver se ela vai comentar, se ela vai puxar, para saber se ela realmente está afim de você. Porque se não tiver interesse, como que eu vou? Parece que não tem nada. Eu acho que o ciúme é uma consequência natural. Faz parte, né? Faz parte do relacionamento. Felipe? Eu acho que, se a pessoa, essa falta de ciúmes, mostra o desinteresse, assim, a pessoa começa a se questionar. Será que ele ainda gosta de mim? Começa a rolar essa dúvida na pessoa. Tem uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque, fica uma situação meio estranha, né? Nossa, nenhuma pergunta vem dela, pra saber o que tá acontecendo comigo. Meninas? Concordo. Eu acho que você vai ficar parecendo mais interessada do que a outra pessoa. Eu acho que tem que estar ali no equilíbrio. Denise? Concordo. Todo mundo já falou, concordo. É interessante como o ciúme se confunde com interesse. Né? Interesse de saber onde está é uma coisa. O ciúmes é assim, aonde, que horas, é um controle. Sim. Os ciúmes, né? Diferente do interesse. Você está bem? Como foi seu dia? É sutil,
mas é diferente. E hoje em dia parece que é obrigatório ter ciúmes, né? Quando você não tem ciúmes, você não ama. E isso não é uma verdade. Tanto é que, senão não teria casamentos abertos, que as pessoas saem, se relacionam com outras pessoas, né? Ou vão numa casa de swing, e aí os ciúmes. Né? E isso depende do contrato que a gente fala, do contrato oculto que existe entre o casal. Né? Então, não é um contrato que você chega e fala, vamos combinar, é assim o nosso relacionamento, mas né, você vai tirando no dia a dia. Pode ser que é uma insegurança, vamos dizer assim, essa questão da necessidade do ciúmes. Insegurança. O ciúmes é insegurança pessoal, não insegurança no outro, que não sabe o que o outro está aprontando, mas é insegurança em si. Por isso que tem ciúmes. E quem não tem ciúmes são pessoas mais seguras de si. Não gostou, não me quer, preferiu outra, tchau. É questão de confiança. Eu acredito que seja muito mais confiança em si do que desinteresse no parceiro. Sim. Puxando o que você falou, essa questão de relacionamento aberto ou, né, mais parceiros, vocês conseguiriam ter um relacionamento aberto? Nunca. De jeito nenhum. Nunca. Eu acho que, assim, é muito particular, né? Assim, você tem um namorado, eu acho que assim, é difícil você pensar, eu vou ter, né, ou ter essa liberdade de ter outros parceiros além daquele. Eu acho que, assim, é um pouco complicado, né? Porque também, assim, é uma coisa muito pessoal sua, né? Assim, acho que complicado. Matheus? Eu acho também sem chances. Você mesmo? E vocês? Eu acho que eu não. Não conseguiria? Não. Eu também acho que não, tipo, até agora, né? Nunca pensei. Doutora, tem algumas sociedades que elas dentro da lei dela é autorizado, né, a poligamia, diferente daqui. Qual que é a diferença dessas sociedades pra gente? Lá eles não têm ciúmes? Não, isso não quer dizer que não tenha ciúmes, só quer dizer que tem o direito, né? Não quer dizer que não tenha competição entre eles e que não tenha ciúmes. Acontece que a lei, por exemplo, a lei principalmente dos muçulmanos, você pode ter até 4 esposas, desde que você dê conta de cuidar das 4, sustentar as 4 e dar atenção para as 4. Mas mesmo assim, existe uma rivalidade, porque tem a principal, que é a primeira. Né? Como que se as outras fossem as outras mesmo. Elas não têm o mesmo papel da principal. Não tem a mesma importância. Não tem a mesma importância. Então, de certa forma, pode ter um ciúmes e uma rivalidade. Não é porque tem mais, né? Tem sociedades, se não me engano, se é indígenas, são matriarcais. E aí a esposa pode ter, né? A mulher pode ter outros maridos, mas precisa ser irmão do marido dela. Então aí rola os ciúmes que vocês falaram. Do companheiro e da família junto, né? Pode rolar, a gente não sabe. Será que aqui no Brasil correria o risco de um dia de conseguir a poligamia? Acho que não, é cultural. Acho que não, é cultural. É difícil, né? Doutora, eles falaram muito sobre a questão de ciúmes entre irmão, entre pai. Explica pra gente essa questão, a diferença entre ciúmes que você sente do irmão e de um companheiro. Então, eu não vejo diferença, porque se a base é a insegurança, é o medo de perder, é o medo de não ser reconhecido, né? De ser preterido, você pode ter entre um relacionamento amoroso ou entre um relacionamento familiar ou de amigos. O sentimento é o mesmo. É que na nossa cultura é permitido ter ciúmes do amor, mas não é permitido ter ciúmes do irmão. Eu falo que eu tenho mais ciúmes da minha irmã do que do meu namorado. Vocês falaram até essa questão de ciúmes de irmão, de namorado. Vocês aqui, sentem mais ciúmes dos irmãos, né? Do pai, da mãe ou de companheiro? Eu sentia bastante da minha irmã. Ela é mais nova, mais velha? Ela é mais velha. É tipo, uma hora ou outra numa conversa, assim, meu pai e minha mãe deixavam escapar. Só que, tipo, até achava que era uma fantasia, né? Ficava criando, tipo, um simples olhar, ao meu ver, já era que ele tava gostando mais da minha irmã do que de mim. Entendi. Aí, tipo, depois que eu entendi isso, tipo, não é bem melhorou, assim. Não é assim. Você falou que tem muitos ciúmes da sua irmã. Nossa, eu tenho muitos ciúmes dela. Ela é gêmea, né, minha irmãzinha? E ela é mais velha que eu. Mas eu tenho muitos ciúmes dela. Você acha que tem ciúmes mais dela ou de um parceiro? Nunca aconteceu de ser de um parceiro, acho que é mais dela. Até agora que eu saiba é mais dela, né? E vocês? Eu acho que numa relação, acho que isso é meu maior, porque do irmão que de um parente. É mais natural, sabe? O relacionamento você vai construindo, vai gerando. Já que a gente está falando de ciúmes doentio, patológico, na opinião de vocês, qual que é aquele momento, aquela situação que o casal precisa procurar ajuda? Qual o momento que os ciúmes já está atrapalhando? Acho que quando se torna muito, assim, violento, a pessoa começa a entrar na intimidade, assim, de uma forma como não te dá espaço, né? Você não consegue respirar,
Você não consegue ter aquele momento seu, individual, né? Porque eu acho que isso é necessário. Ou quando sempre, não né? tem nada estruturado para você ter motivos para ter ciúmes. Igor? Eu acho que eu concordo com ela. Quando a pessoa não te dá espaço para você ter uma vida sua. Quando ela toma posse, acha que você é dela. Toma controle de você, dos seus passos, onde você vai, com quem. Pode dar um espirro sem falar para ela. Controla mais que pai e mãe, né? Exatamente. Jéssica, o que você acha? Concordo com eles. Aquele limite que você quer ir tomar um copo de água, a pessoa controla os seus 5 minutos do copo de água, porque se passou dos 5 minutos, estava com outra pessoa. Doutora, qual que é, então, o momento que a gente teria que ter uma procura de um especialista? Eu acredito que sim, né? Mesmo porque os ciúmes patológicos, esses ciúmes doentio, que fica ligando toda hora de 5 em 5 minutos, querendo saber onde está, etc., também está ligado a outras patologias, como toque, psicose, esquizofrenia. Então, é bem preocupante, porque realmente pode se tornar muito violento e até cometer uma coisa pior, né? Agora, como qualquer doença psicológica, o momento é quando começa a atrapalhar a sua vida cotidiana, corriqueira. E a pessoa que é objeto dos ciúmes, também ela acaba perdendo a personalidade dela, se sentindo sufocada. E a outra também deixa de viver, porque vive só na vida do outro, não na vida dela. Ela fica mais preocupada com a vida do outro que o outro está fazendo do que com a própria, né? Então, quando começa a sair da atividade cotidiana, a interferir no dia a dia da pessoa, é a hora. Quando a relação é pautada em sofrimento, em dor, né? Nessa angústia, aí é a hora. A relação ela começa a ser mais destrutiva para ambos do que construtiva. Sim. Como é que vocês reagiriam numa cena extrema de ciúmes? Ou se vocês já passaram por isso, como é que vocês lidariam com essa situação? Jéssica? Eu acho que vai muito na hora, depende da situação, do que está acontecendo. Vai ser do momento mesmo. É coisa de A momento. gente participando de uma ou presenciando em outra? Participando de uma. Você está ali, seu parceiro está dando uma louca. Como que você reagiria? Não sei. Eu sei que eu fico muito chateada, mas não sei, assim, o que eu faria. Vai da situação. Vai da situação. Igor? Do momento mesmo. Acho que na hora ninguém prevê como que vai agir. Porque não sabe como vai ser a reação do parceiro. Depende também de como está sendo a reação dele, o quão ciumento ele está sendo, né? É uma Exatamente. reação instantânea, né? Sim. Entendi. Acho que se você já conhece a pessoa, você já sabe dessa pessoa, a tendência de ter os ciúmes, eu acho que você meio que já espera, né? Agora, quando é uma coisa meio que a pessoa deu um ciúmes a louca ali na hora, surtou, fica uma coisa meio que, assim, você não sabe Fica como sem reagir. saber o que falar, Sem mas saber. tudo bem. Vai do momento mesmo. Do Até porque a gente momento. não sabe como é que a gente vai reagir numa situação de pressão e como é que a pessoa também tem que ver como é que tá a cabeça dela na hora. Doutora, no caso de pessoas que têm um ciúmes muito excessivo, como é que o parceiro pode lidar com isso? Nossa, é bem difícil. Porque por mais que ele tente provar que não tem nada, como é da fantasia dele acreditar que tem, ele vai acabar não convencendo o parceiro. Então é muito difícil mesmo. Eu acho que aí o ideal é ajuda especializada mesmo. Porque não tem como você convencer alguém que não quer se convencer. E tem alguma dica que você possa deixar tanto para a pessoa que é muito ciumenta quanto para aquela que não é muito? Não, para aquela que não é muito, não precisa, né? Como ele confiança. falou, assim, devido à nossa sociedade, à nossa educação, eu acho que os ciúmes hoje é como sal, né? Que em uma pequena quantidade imperceptível dá sabor à comida. Numa quantidade que passa a ser perceptível, fica um paladar insuportável, né? Fica indigesta. Então, eu acho que os ciúmes, devido à nossa sociedade, pode ser encarado assim. Agora, sabe aquela coisinha, mesmo que você não tem ciúme, você fala, onde você estava, não sei o quê, você está cheiroso, onde você foi assim, que, como eles disseram, vai soar como uma coisa de cuidado, né? Mesmo que você não tenha. Mas, agora, o ciúmes doentio, ele precisa de ajuda especializada, ajuda médica, por vezes até ajuda psiquiátrica com medicamento, porque a pessoa deixa de viver, né? Ela vive uma fantasia e depois, como Otelo, de Shakespeare, quando ele descobre que a mulher dele, né, que a esposa, não o traía, mas ele já tinha matado. Então, imagina, né, você cometer um negócio desse, assim. O ciúme, ele acaba, o pessoal falou, vira físico, né? Já vira uma... E o ciúme, atrapalha. como ele está muito ligado à insegurança, é trabalhar a própria autoestima. Porque a hora que você se ama,
O outro só agrega, né? Ele não precisa te completar, ele só vem agregar, ele vem junto. Você não precisa ficar dependendo dele, porque o ciumento, ele depende emocionalmente da outra pessoa, né? Concordo. O programa está acabando. Eu agradeço a presença da doutora. Obrigada por aceitar nosso convite, trazer aqui toda a sua experiência. Também agradeço aos alunos por dar suas opiniões de ciumentos ou não ciumentos. Gostou do programa? Então acesse o nosso site, assim você consegue ver todos os programas da TV São Judas. E se ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, procurando a página da TV no Facebook. E eu vejo vocês na próxima semana. Um abraço e até lá!